Olá, tudo bem? Eu me chamo César Valverde e eu sou aluno do Moré André Klenrosa. Moré Klenrosa me prestou um serviço fantástico como meu professor e meu orientador. Ele fez para mim o meu mapa cabalístico, um trabalho que me trouxe revelações profundas de questionamentos que eu sempre fiz para a minha vida, coisas que eu queria saber de cunho espiritual, e o mapa me deu todas as respostas que eu precisava. Se você tem interesse em saber que lugar você ocupa dentro do reino de Deus, se você quer conhecer Deus um pouco melhor e se você quer ter um autoconhecimento do que você representa para Hashem aqui na Terra, por que você veio, por que você está aqui, eu sugiro que você também procure o Moré André Klenrosa e faça o seu mapa cabalístico. Forte abraço. Vamos lá, a gente viu que é preciso uma anulação, não é? Para que a gente possa receber o Criador de verdade. O Criador respondeu então a Malhut, porque a lua Malhut era do tamanho né, de Zerampi. Então, como ele tinha mesmo tamanho, ia ser arrogante e não ia receber. E aí o Criador vai responder ao Malhut, né? Vai e te torna menor, tá vendo? Quem é o Malhut? Somos nós. Vai e te torna menor. Em outras palavras, se devido às tuas propriedades egoístas não pode receber a luz independentemente, mas apenas de Zerampim. Veja, independentemente ele não pode. Por quê? Exatamente porque aqui, ó, na árvore sefirótica, a gente tem que passar por Zerampim, tá vendo? Como é que Malhut vai, mesmo ele sendo imenso, como é que ele poderia receber a luz? Existe aqui uma ligação. Muito bem. E aí, então eu continuo a discussão aqui. Vai lá e te diminui. Se fica menor, tira o egoísmo. Senão você não vai poder receber a luz, a luz independente, mas apenas de Zerampim. Então reduz as tuas principais qualidades, aceita a dele, tá vendo? A dele é o eterno. E corrige-te gradualmente serás, né? E corrige-te gradualmente. Serás então capaz de receber toda a luz, somente se você se corrigir e ser igual a ele. Ele é Zerampim, o Criador. Tudo isso está escrito no Talmud de Hulim 62, mas só com a explicação fornecida no Or Zorra deixamos de percebê-lo como um conto de fadas. Veja, Malhut então desceu abaixo de Esod, de Zerampim, então as suas 9 sefirotes inferiores caíram abaixo de Parsa do mundo de Biá. E apenas suas sefirotes Keter permaneceu em Atzilut, como um ponto situado abaixo de Esod, de Zerampim. E a partir daí, Malhut é formado não por suas próprias sefirotes, propriedade que existe em Biá, mas das sefirotes, propriedade de Netzahod e de Zerampim. Embora Malhut fosse maior antes, não podia receber a luz por não possuir a luz de Hassadim. Agora ele ficará menor, mas terá a luz de Hassadim, na qual poderá receber a luz de Rohimá. Mesmo estando em um degrau mais baixo, Malhut estará em condições de utilizá-la, pois a luz de Hassadim repele as forças impuras, que se agarram à Núquiva. Este é o significado da palavra Zami, cantar, podar, etc., que é até um animalzinho usado lá para
polir a escritura dos nomes nas pedras, não é? É uma metáfora. No entanto, existe outro sentido. Essas palavras que é usada aqui, apará ou podar e marrute, botão de rosa, as forças impuras, né? Qualquer força, por mais bonita que pareça, que tenha recepção e recepção para si, essas luzes são impuras, né? São luzes que vão gerar coisas ruins. A voz da pomba. A pomba é uma sefirá, tá vendo? Então, quando a gente vê a voz da pomba, a pomba é uma sefirá, a propriedade de Nitsa de Zerampim, tá vendo? Então, a voz da pomba, e ela vai também representar, ó, e a voz, né? A pomba é Nitsa. Então, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Quando nós lemos pomba, nós estamos lendo essa, né? Essa sefirote aqui. E a voz da pomba significa Ode, tá vendo? Pomba, voz da pomba. Pomba e a voz da pomba. Então, toda vez basta você lembrar, toda vez que você viu. E o Noah botou a pomba para sair da arca, ó. O que ele estava fazendo? Estava voando aqui, ó, a Sefirote, tá vendo? A Sefirote voou, saiu, né? E quando se ouve lá em Cantares, né, ouve-se a voz da pomba, está falando aqui dessa Sefirote. O quinto dia da criação, e nesse caso aqui é de Zerampim, tá bom? Das 6 Sefirotes, né? O quinto dia da criação, e então eles vão significar o quinto dia da criação. É como Malhut recebe de Esod, que recebe de Od, que está unido com Nitsa. Tal percepção por parte de Malhut é mencionada como a voz da pomba. Portanto, as palavras se ouves refere-se ao sexto dia, pois a voz da pomba, Malhut, só é ouvida com a ajuda do sexto dia. E aí a gente já viu que os sextos dias são os 6 dias da criação, etc. Então, que é Esod de Zerampim, que inclui ambos, né? Que vai incluir ambos, Netza e Od, e transfere a luz deste para Malhut. Por isso disse que essa voz é ouvida em Malhut somente vindo de Esod no sexto dia. Então, essa é a conotação. Então, descobrimos, né? Aqui a gente está falando da pomba, né? Quem é a pomba? Você deve guardar isso. A pomba não é? Netza. A voz da pomba é Ode, não é isso? E o sexto dia é representado por Esod. Esse Esod não é? Vamos ver aqui, ó, transfere a luz para Malhut, por isso se diz que essa voz é vinda de Malhut, somente vindo de Esod no sexto dia. Veja, o sexto dia é um grau, não é um dia da semana. A razão disso é que Malhut pode receber luz somente da linha do meio de Zerampim, ou Esod de Zerampim. Ela recebe o grau chamado Netza, Od e Esod, né? Que são essas 3 sefirotes inferiores. Deixa eu abrir aqui uma árvore melhor. Bem, então veja essas 3 sefirotes aqui, ó. Voz da pomba, não, pomba, perdão, voz da pomba, sexto dia, ó, e Shabat. Então se a gente conta, ó, 1, né, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui embaixo, ó, a sétima sefirote. Mas aqui eu tenho, vale lembrar, a pomba e a voz da pomba e o sexto dia. Tudo isso são linguagem dos ramos, né? A razão disso é que a Malhut pode receber a luz somente da linha do meio, né? Não pode receber essa questão. A gente vê que aqui, então, ela só pode receber dessa linha aqui. Aquela árvore que tem 2 linhas aqui atravessadas, ó, ela não é real, tá vendo? Ela só pode receber aqui dessa linha do meio, não pode receber de outra linha. Muito bem, continuando aqui, né?
Aqui vai falar sobre um grau chamado é, essas três sefirotes, nessa Rod Yesod, não é? Que é Ibur, que é chamado de embrião. Por isso que essa questão de embrionária na Torá, etc., e toda aquela questão de gravidez, ela está falando das sefirotes, né? Ou então veja, Ibu, embrião, ou de Tiferet, de Serampim, ela recebe um grau chamado Hesed Gevurai Tiferet, que é o Vá que é INK, né? Nesse caso, INK é amamentação, tudo isso está descrito na Torá. Zelo ou Katinut pequinês, ou o Daat de Zerampim, ela recebe o grau chamado, né, Hesed de Biná e Daat, tá vendo? Então, nesse caso aqui, só Mihorimá, e aí agora você tem três sefirotes diferentes, ó. Daat entrou aqui, ó. Então é assim que vai funcionar, ó. Hesed, Biná e Daat, que é chamado de Rabad. Por isso que tem aquele site famoso, tá vendo? O nome é dessas três sefirotes, ou seja, Rabad, né? É a luz de Neshama, que é a luz exatamente aqui dessas três sefirotes, contando agora com Daat, que era invisível. Depois vem Gevurah, Hesed e Tiferet, que é a luz de Rua e a luz dessas três sefirotes, HGT, ou chamada de Hagat, Rabad e Hagat. Aqui no terceiro nível, agora, exatamente Nitsa Od Yesod, a luz de Nefesh, tá vendo? Então, a luz de Rua, Neshama, a luz de Rua, a luz de Nefesh, então, que é chamado de Neri. Essa é a construção aqui que nós temos que entender. Continua, façamos o homem, porque no futuro ele porá ação antes de escutar. A visão diz a respeito da Sefirah Rohimá, a audição a Sefirah Biná. A ação ou obra é uma propriedade de Malhut, a fim de corrigir Malhut, a única criação do Criador. Outras Sefirotes são propriedades do próprio Criador, com as quais ele gradualmente criou Malhut. Uma segunda restrição foi feita. Malhut ascendeu a Biná, de modo a combinar suas propriedades egoístas de recepção com as propriedades altruístas de doação de Biná. Malhut ascendeu a Aba, Rohimá e Ima Biná se viu abaixo de Malhut. Então veja, ele vai subir lá a Rohimá, que é chamado de Aba, e também de mãe, que é Ima, chamada Biná. E ele se viu abaixo de Malhut do Parsa ali, onde ele se tornou semelhante a Malhut em suas propriedades. Os olhos, não é, Kenai, os olhos que Enai se refere a Sefirah Rohimá ou Aba, né? Malhut ascendeu ao nível dos olhos e se mantém no nível das pupilas, que aí aqui a gente está lá no lugar de Biná. Malhut é chamada Nukva e Malhut que fica ao nível dos olhos é chamado Nikvei Enai. Então veja, essa Malhut que vai subir e que vai ficar lá em cima espiritualmente falando, se chama Nikvei Enai, que é a pupila, não é? Então, quando o Eterno fala sobre que vocês são a pupila dos meus olhos, não é? Acho que Israel é a pupila dos meus olhos, ele não está falando do que nós conhecemos sobre o sistema humano. Ele está falando sobre o sistema daqueles que alcançam esses níveis, né? Ou pupilas ou ner. E é por isso que somente Keter e Rohimá em nossa cabeça de Airampim. Biná desceu, vai descer lá do Roche para o Guf, né, que é o tronco. É onde a gente chama ali, de debaixo da boca ali, até o umbigo, né, que é esse Guf que é chamado de tronco. E Malhut está, não é, acima de Biná. Isto é, Malhut representa uma ação que está acima, ou seja, precede a percepção do entendimento. Este é o significado de nós faremos e nós ouviremos. O ato da segunda restrição, limitando a recepção apenas a Galgatenai. Tal estado é chamado retorno nas propriedades de algum para com o Criador. O retorno completo ocorre quando o Ahap de Malhut se corrige e se une ao Galgataenai nesse nível, no nível de Malhut.
Como resultado de sua ascensão, o Ner, né, que é chamado aqui em cima, ó, exatamente de Binar, não é? Deixa eu ver aqui que... Aqui, ó, de pupilas, na verdade, né? O Ner que é chamado de pupilas, e então ele chega a esse nível aqui, a sua ascensão é até essa pupilas, né? Malhut muda suas propriedades, não é? Cada um de nós necessita apenas isso, ascender ao nível da propriedade do Criador, de forma que possamos percebê-las e nos tornarmos igual a Ele. E esta, então, está, então, pronta para acender a ave, não é? Que é as duas sefirás lá de Biná, né? Aba e Ima, que são Rohimá e Biná. E recebe a luz de Raiá. A luz continua desse nível, é chamado do primeiro templo. Tá vendo? Então, mais uma vez, a gente está repetindo aqui que essa questão do primeiro templo não é o que está falando lá, mas é um nível espiritual. É por isso que, ao receber a Torá, Israel preferiu agir primeiro e ouvir depois. E é por essa razão o povo mereceu receber a Torá. Isso está lá no Talmud Shabbat 85a. Por quê? Você não consegue construir a Torá por fé. Você primeiro tem que fazer um pacto com o Criador, fazer a ação, para depois você receber a bênção. Pois a ação, Malhut acendeu e revestiu a ave, né? E assim o segredo dos 50 portais de Biná foi revelado. A construção do templo não se refere ao fato dele ter sido construído nesse mundo. Ó, isso é o Zohar. Isso é o que os nossos sábios falaram, tá bom? A construção do templo não se refere ao fato dele ter sido construído neste mundo, mas sim ao alcance do nível do templo, o nível de ave, que seria Rohimá e Biná, de Atzilut. A luz de Raiá, o primeiro templo, o nível de Exeshut de Atzilut, e a luz de Neshama, o segundo templo. Veja, o primeiro templo, né, que é de Atzilut, a luz de Raiá, né, que é o primeiro templo, que é aquele nível lá em cima, e o nível de Exeshut, de Atzilut, a luz de Neshama, o segundo templo. Então, esse segundo templo tem a ver com Neshama e o outro com Raiá. Né? Neshama está a nível de Biná. Nesse ponto, o Zohar nos diz que houve no sexto dia, pois nesse dia, nesse estado, Malhut foi corrigida mediante a sua ascensão acima de Biná, que é mencionado como colocar a ação antes de ouvir. Fazer e ouvir como, por ocasião, o recebimento da Torá. Então, Malhut, no estado de ascensão a Biná, é chamada terra eterna, ou a terra da vida, pois ela herda a vida da própria Biná. Continua o texto da Torá. Em nossa terra se refere ao Shabat, que é como a eterna terra da vida. Ima, Biná, é chamada de terra da vida. Então, Shabat também é chamada a esse nível, né? Ou terra eterna. Como resultado da ação, no sexto dia, significando a ação do Criador nas alturas. O fato de tempo é designado por uma ação do próprio Criador que não tem causa em nosso mundo. Malhut ascendeu a Ima no sétimo dia da criação, Shabat, e se tornou igual a Ima, pois quando o inferior ascende ao nível do mais alto, ele se torna igual em propriedades. Portanto, após ascender a Biná e lá recebe a luz de Raiá, Malhut é chamado de a terra da vida eterna. Né? Então, o que acontece aqui? É fácil de entender. Lá em cima foi chamado Biná de Shabat. Malhut também é chamado de Shabat, porque são dois reis. A ideia da Torá é que esses dois reis sejam unificados e se tornem um só Shabat. Né? Por isso que é construído assim. Muito bem. Outra explicação dos botões de flores são os patriarcas que entraram na mente e entraram no outro mundo. Biná, onde permanecem ocultos, ou seja, entraram na mente, entraram, né, numa parte superior da mente divina. De lá eles emergem secretamente e se disfarçam como os verdadeiros profetas. José nasceu e eles ocultaram dentro dele.
Quando José entrou na Terra Santa, ele os ergueu ali e então eles apareceram na Terra. E lá foram revelados quando eles apareceram, é uma pergunta. Quando se é visto um arco-íris, eles se revelam. Nesse momento chegou o tempo de cantar, significando o tempo de irradiar todos os iníquos do mundo. Por quê? Que eles sobreviveram, porque os botões de flores surgiram na Terra, né? E os botões de flores são as sefirotes internas de cada ser humano, não é? E se eles tivessem sido vistos antes, não poderiam ter permanecido no mundo e no mundo não poderia existir. Então é daqui que sai a ideia do próprio Zilrah, está vendo, sobre os patriarcas Abraão ser Hesed, na verdade Júpiter, Isaac ser Gevurah, na verdade aqui Marte, e Jacó ser Tiferet, na verdade o Sol, mas também as midotes de dentro da alma, está vendo? Tudo é uma coisa dentro da outra, essas midotes dentro da alma que são chamados os três patriarcas. E abaixo nós temos Moshe, né? E Moshe aqui ele representa exatamente Netzah, e também vai ser o planeta Vênus. Aharão é Ode, e José é Esode. Ode é Mercúrio e a Lua, e também as Medotes internas. E o próprio rei Davi, ó, é Malhut, tá vendo? O rei Davi não é metaforicamente um rei, é Malhut. Por isso que Machia é uma consciência que virá sobre Malhut, e todas as pessoas entenderão essa Torá. Aqui o Zohar explica a conquista da luz de Raiá por Zerampim, ou seja, aqui Netzahod e Esod. Né? De Zerampim são chamados filhos e HGT de Zerampim são chamados patriarcas, ou seja, Hesed, Gevurah e Tiferet. Assim como a pomba, quem é a pomba? A pomba é Moshe, né? Moshe e é também Netzah. E a voz da pomba é Aharon, que aí você vê lá que diz que Moshe ele tinha o quê? A voz pesada, ele não podia falar, mas Aharon seria a sua voz, tá vendo? A voz da pomba. O próprio Zerampim aparentemente consiste de duas partes, acima de seu razê. Suas sefirotes, não é? HGT são chamadas, Hesed Gevuratif, são chamadas de o grande zoom, abaixo de seu razê. As sefirotes Nihai, não é? O Netzahod e Esod, são chamadas de pequeno zoom. E as sefirotes HGT, Hesed Gevuratif, corresponde a Avraham, Itzahak e Yaakov, enquanto Netzahod e Esod corresponde a Moshe, a Harão e Yosuf. Malhut corresponde ao rei Davi. As sefirotes, Netzahod e Esod, são chamadas profetas. Tá vendo? Não existe essa coisa que a gente vê aí. Ó, vamos lá. Não existe essa coisa que a gente vê aí de profetas, né? Na verdade, os profetas têm essa aula lá, são esses três aqui, ó, são três sefirotes, são três planetas e são três condições dentro da alma do ser humano, tá vendo? Esses são os profetas da Torá. Não é essas profecias que a gente vê por aí, não. Isso não tem nada a ver com a Torá, isso é adivinhação. E Yesod é chamado justo, né? Então, Tzadik é Yesod. Nesse ponto, o Zohar fala dos botões que gradualmente crescem no estado pequeno ao estado grande de zoom. Então, o primeiro zoom eram pequenos, consistidos das Sefirot Nehai, com a luz de Nefesh, e chamados Ubar. Né? A palavra Ubar significa embrião. Depois, com a ajuda de NK, alimentação, amamentação, isto é, recebendo a luz de Ima, não é? Ou seja, do próprio Biná, os cresceram. Da mesma forma, as propriedades da Sefirot Netzahod e Esod cresceram para se igualar das Sefirotes Hesed, Gevurah e Tiferet. E as Sefirotes Netzahod e Esod receberam a luz de Rua. Assim, o Partsuf passa a consistir de partes de Hesed, Gevurah e Tiferet e de Netzahod e Esod, né, que são os patriarcas e os filhos, com as luzes de Rua e Nefesh. Subsequentemente, com a recepção adicional de força superior,
e mais crescimento alcançaram os estados de Gadilut, o Gadilut Aleph, que é a primeira grandeza. O primeiro estado grande, nesse sentido, as Sefirotes Hesed, Gevurah e Tiferet passaram a ser, então, HBD, né? Ou seja, Hesed, Binah e Da'at, com a luz de Neshama. As Sefirotes Netzah, Hod e Yesod se transformaram em HGT, né? E receberam novas Sefirotes. Então aqui tem uma explicação, ó. Começa-se, né, aqui a produção, né, instantinho, Binah, Rohimá e Da'at. Depois se transforma aqui em Gevurah, Hesed, Tiferet, continua aqui no segundo estágio, a mesma coisa. Depois se desenvolve aqui Od, Netzah e Yesod, Od, Netzah e Yesod e Od, Netzah e Yesod. Há uma replicância aqui dentro dessa questão, né? Então, elas vão se transformando e recebendo novas sefirotes. Esse é um embrião, o estado pequeno e o estado grande, ou seja, a árvore começa aqui, não é? Ó, Yesod, Hod, Netzah e Yesod, depois passa, se liga às outras sefirotes acima, até chegar exatamente aqui nesse nível mais alto, onde toda a ligação está feita, tá vendo? E Malhut vai estar aqui abaixo. Com isso, o Parsufim cresceu, passando a incluir 3 partes: Hesed, Binah e Da'at, Hesed, Gevurah e Tiferet, Netzah, Hod e Yesod, com as luzes de Nef, Shiru e Neshama, e é denominado Gadol, grande, o primeiro estado grande. Então, mediante ao crescimento adicional, atingiram o estado da maturidade, que é o Gadilut Beit. O segundo estado grande, né? Ou seja, Gadilut Aleph, agora Gadilut Beit. E a luz de Raiá penetrou nas suas sefirotes, Hesed, Binah e Da'at. A palavra crescimento diz respeito ao crescimento de uma tela, e essa tela é uma tela anti-egoísmo, das forças dos desejos interiores, anti-egoísta do homem. Esta é a única diferença entre o vaso grande e um pequeno, somente a tela, não é? A última diferença entre o Parsofim, suas propriedades interiores, se altera dependendo da mudança da magnitude da tela. Então veja, esses pais entraram na mente suprema, né? Entraram na mente suprema e ascenderam ao outro mundo, ou seja, eles foram retraduzidos para esses mundos superiores. Esta fase fala do desenvolvimento pré-natal de Zerampin, quando ele ascende a ave, chamado de mente suprema, não é? Ou seja, Binah e Rohimá, ou pensamento supremo. Abba, Rohimá, é chamado mente, ou pensamento, e Ima Binah é chamado outro mundo, e juntos eles são chamados pais, pai e mãe. Ave é nesse ponto que começa a criação, concepção de Zerampin no estado inicial de um embrião espiritual. Assim como o embrião em nosso mundo depende totalmente da mãe, não possuindo qualquer desejo ou vida própria. Assim é aquele que começa a estudar a Torá e se desenvolve somente graças a ela. Assim também todo mundo pode se tornar um embrião espiritual se ele renunciar por completo todos os seus desejos e ações e se submeter inteiramente à vontade do Parsuf superior. Ele se transforma em um embrião espiritual, exatamente como um embrião fisiológico. A diferença entre um embrião fisiológico e um espiritual reside no fato de que se torna-se um embrião espiritual requer desejo e esforços pessoais tremendos, enquanto a concepção de um embrião fisiológico depende dos seus pais. Como resultado de seu desenvolvimento pré-natal dentro de Binah, o que significa alguém extinguir completamente todos os desejos e pensamentos pessoais e, como um embrião, dispor-se de aceitar tudo que a mãe fornece. Veja, não há aqui, Terezinha, eu confrontar Binah, tá vendo? Eu tenho que aceitar tudo que ela dispor, porque até mesmo os sofrimentos são para que eu possa evoluir. Todos os pensamentos e propriedades dela, não importando quão incompreensíveis ou antinaturais eles possam parecer para a sua essência,
este embrião alcança o estado de seu nascimento espiritual. No entanto, este é um estado de ocultação ainda maior da luz superior, com referência ao embrião, pois este ainda não possui uma tela para a recepção dessa luz, uma tela anti-egoísmo. Por isso, esse estado é chamado Katnut, oculto nos verdadeiros profetas. Isso é, nas Sefirot Netzahod, que Zerampin alcança como resultado do processo de alimentação. O recebimento do leite, não é? A luz de Hassadim de Ima, mãe, Biná. E a luz da alimentação chega aqui a Netzahod Yesod de Zerampin. E Zerampin alcança o Vak da luz de Nefesh Rua. O estado de Katnut, durante a alimentação de Zerampin, alcançam a Sefirah Yesod, e é por isso que se diz que Yosef nasceu Terminado o período da amamentação, Zerampin acende a ave, de modo a receber deste a luz de Neshama. E isso constitui o estado de Gadilut, chamado Yosef. Veja, é um estágio, não é? Ao mesmo tempo que é a história de toda alma que vem para esse mundo, para a missão, e abortam a sua missão, e trocam a sua missão justamente por outras coisas, não é? Então, o processo começa natural, e a mesma coisa para praticamente todas as pessoas: estudar, trabalhar, construir uma casa e muitas outras coisas, né? Muito bem. Então, o Zerampin consiste de 3 partes, né? Hesed, Binah, Hesed, Gevurah e Tiferet, e Netzahod Yesod, né? Essas são as 3 sefirás. Mudando, né? Lembrando que aqui, ó, Rohimá, Binah e Daat, né? Veja aqui, ó, Binah, Rohimá e Daat, né? Depois de Gevurah, Hesed, Tiferet, Od, Netzah e Yesod. Agora vamos voltar aqui e continuar. Então veja, Yosef, né, vai ser acender a ave de modo... E aqui embaixo que a gente parou. Zerampin consiste de 3 partes, né? Rohimá, Binah e Daat, Hesed, Gevurah e Tiferet, Netzahod e Yesod. O processo do crescimento de Zerampin de adquirir uma tela contra seus desejos começa com a parte mais pura e menos egoísta. A Sefirot, Hesed, Binah e Daat, né? Rohimá, Binah e Daat, nas quais ele primeiro recebe a luz de Nefesh. O primeiro é para receber essa luz. Posteriormente, Zerampin adquire uma tela contra desejos egoístas mais grosseiros. A Sefirot, exatamente, Hesed, Gevurah e Tiferet. A luz de Nefesh passa então de Rohimá, Binah e Daat para esse HGT, que é Hesed, Gevurah e Tiferet, e a luz de Rua penetra no Hesed, Binah e Daat vazio. Por fim, Zerampin atinge uma tela contra os quelis mais egoístas, da Sefirot Netzahod Yesod, e a luz de Nefesh passa então de Hesed, Gevurah e Tiferet para Netzahod Yesod. A luz de Rua se transfere para Hesed, Binah e Daat, difícil, Rohimá, Binah e Daat. Eles repetem aqui, em vez do C, que é geralmente CH, eles botaram só o H e repetiram a mesma coisa aqui, ó. Então você tem que ler a segunda letra para compreender. Então veja, Rohimá, Binah e Daat, Hesed, Gevurah e Tiferet vazio, e a luz de Neshama penetra então nesse Hesed, Binah e Daat vazio. Ou seja, tudo tem a ver com o espaço de pequenez, né? Quanto mais eu boto meu ego, o que é meu ego? Vamos lá, o que vocês acham que é o ego? Digam aí para mim descansar um pouquinho aqui enquanto vocês falam. Caramba, ninguém vai falar? Sério? Oi, estamos tontos, tanto de falar.
Então, Moré, peguei. O ego, no meu entendimento, é a pessoa que quer tudo para si. Ela não divide. Tudo é dela. E se alguém tem alguma coisa que ela não tem, ela quer comprar o igual, quer ter o igual. Tudo é dela é melhor. Esse é o meu entendimento. Tudo dela é melhor. Tudo é dela. então, deixa eu tentar. Tem alguém que possa dar mais uma opinião? Tem ou não? Mas a gente Shalom, Moré. já nasce com esse impulso, já. Oi? A gente já nasce com esse impulso Sim, não. egoísta. Isso Tem que sempre... ser, depois tem que apertar ele, né? Não, a gente Pra vai acelerar entender, ele. a gente vai entender aí. Por isso que eu estou perguntando a vocês, para ver até onde vocês entenderam, para a gente continuar aqui a construção. Então vamos lá. Shalom, Moré. Shalom. Para mim, o ego é o eu físico. Entendi. Muito bom. Verdade. Vamos lá. Eu tô aqui, ó. Vamos botar aqui. Aqui é Malhut, não é? Aqui tem luz? Não tem. Só tem o quê? 100% de ego. Aqui, depois que eu fechar os olhos sem torar, o que que existe? Nada. Aqui, quando eu ativo o binar, não é? Binar é mais vermelho, é o mais perfeito vermelho aqui. Eu ativo o binar, a binar começa então a me ajudar a corrigir a minha sentença. O que que vai acontecer? Vão vir um monte de julgamentos sobre mim. Cada um dos julgamentos são para quê? Para que eu possa consertar. E aí eu não estou entendendo o que eu tenho que consertar. Pode vir como desemprego, uma separação, um distanciamento de uma pessoa de mim, de um amigo, de um irmão, uma traição, a revelação de uma pessoa que talvez alguma midote minha não tenha enxergado, tudo isso. Então o cabalista ele não está apegado a nada, mesmo que assim, ele vai sofrer, né? Ele perde uma pessoa que ele ama, ele sofre, mas ele não pode estar apegado a isso. E ele não pode estar apegado porque, de repente, ele tem um problema para resolver aqui nesse sistema, porque que está ligado ao ego, que foi de vidas passadas. E aí então o Eterno ele vai mandar aqui um castigo para a pessoa, não é? E esse castigo que vai vir sobre essa pessoa, o que pode ser uma doença. Aquela doença, ela não veio como um castigo, mas ela veio como uma correção, tá entendendo? Então essa correção que vem para a pessoa, ela vem justamente para que a pessoa ela possa corrigir alguma coisa. O cabalista, sabendo disso, o que que ele faz? Olha, eu não vou mais sofrer, não. Eu não aceito. Aí bate o pezinho, né? Olha, eu não aceito isso. O que que nós lemos até agora? Ó, você tem que deixar todo o ego tirado para que o Eterno possa agir. E o que que agir? Vamos pegar aqui a história do próprio Jó. Qual foi a ação do Eterno para Jó? Massacrar o Jó por todos os lados. O Jó pagou a sentença, não se desviou do caminho do Eterno, porque na maioria das vezes a pessoa se desvia, e aí ele pagou o ticum. E se ele não tivesse feito isso, ele voltaria. Reencarnaria mais uma vez em algum lugar, passaria por todo um processo, talvez conhecesse a Torá ou não, enfim. Então, para o cabalista, a doença em si é uma correção, e ele sabe que pode vir. E é uma ilusão, não é? As pessoas acham que não pode ficar doente, porque está estudando a Torá. Agora, a Torá melhora a saúde em certos aspectos, sim, mas a gente já leu no Zohar que às vezes debilita a saúde da pessoa, porque a alma cresce, não é? A alma cresce, você já não tem mais aquele ego, o Eterno vai diminuindo o ego do corpo, só resta a alma. Então você investe nos estudos de Kabbalah e de Torá para você salvar a sua alma. O corpo, você pode conseguir aqui ser próspero, ter um palácio, ter uma vida que parece ser muito boa, mas na verdade isso tudo é ilusão, porque tudo isso vai passar.
Você está entendendo? Essa questão toda vai passar. Então, como não acontece nada fora dos parâmetros do eterno, então esses castigos são para sua elevação, como a gente viu. Então as pancadas vão fazer o quê? Você começar a fazer uma autoanálise. Aqui dentro de Malhut você tem que achar o seu pecado e o seu ego. Porque a pancada que nós levamos não é gratuita. A gente pode até reclamar, né? A gente, poxa, mas caramba, não, a pancada ela é para construir algo. Por exemplo, de repente você está estudando a Cabala e aí se aproxima alguém de você que você parece que é bom, que é a Cabala, mas depois você vai descobrir que essa pessoa não era muito bem o que ela falava que ela era. E aí, o que você tem que fazer? Se afastar, não é? Deixar a pessoa refletir sobre essa coisa. E esse castigo, que talvez seja um castigo para ela ou não, vai fazer ela repensar o modo dela de vida. O que fez ela se afastar? Geralmente, ela não vai aceitar a correção e vai atacar. Muitas vezes o cabalista vai atacar, vai falar, pô, cara é isso, cara é aquilo. Não, mas na verdade a pessoa estava pensando em defender a Torá e defender a pessoa também da Torá. Porque se a pessoa continua com o ego estudando o Cabalá, vai levar pancada para todo lado. E aí o que disse anteriormente? Se você chegou num novo nível, vai parecer que você está vivendo um vazio espiritual. Você vai pensar, caraca, não tem nem mais nada dentro de mim. Não tem mais nada, eu estou vazio. Meu Deus do céu. Como alguns alunos falam comigo. Meu Deus, Moré, não tem mais nada, não tem interesse em mais nada. E aí, a luz do Criador vem e leva ela para o próximo grau.